Então, hoje eu vou falar da parte de arqueologia, a pirâmide, né, a grande pirâmide, que na verdade... A Dayana, tudo bom? Boa noite. A grande pirâmide ela tem 8 lados, não tem 4. Né? Vamos ver sobre isso. Vamos ver também sobre na cosmologia. Né? A cosmologia ela tem passado por muitas dificuldades faz tempo. Então, o modelo do Big Bang, a energia escura, a matéria escura, tudo isso tem sido bastante complicado. Então, surgem, claro, alternativas, e vamos ver uma delas, que é o anti-universo. Então, gente, essas coisas são muito mais matemáticas, né? Então, faz-se ali alterações na matemática da coisa, e se aquilo der certo, é uma possibilidade matemática. Depois vai ter que fazer toda uma pesquisa. Por exemplo, matéria escura, energia escura, praticamente indetectável. Então seria, Xavi-san, vamos ver os 8 lados da Grande Pirâmide. E por que foi feito assim, né? E então, na cosmologia, você tem vários impasses ali. As pessoas usam muito isso para dizer que a ciência ela não progride ou ela está errada. Não, esse é justamente o método científico, né? Então, o Big Bang foi um consenso científico. Se surgir algo que explique e que preveja e que possa ser calculado para essas previsões, então é substituído. A ciência faz isso. Então, vamos ver essa parte da cosmologia, essa outra possibilidade, essa outra ideia do anti-universo. E o tubarão da Groenlândia, que vive mais de 500 anos. É o animal que mais vive. Né? O pessoal pensa nas tartarugas. Tem tartarugas que vivem 200 anos. Depois nós vamos comparar a tartaruga com o tubarão da Groenlândia. O tubarão da Groenlândia, que vive nessa região da Groenlândia, no Ártico e tudo, ele vive mais de 500 anos. Então, esses são os assuntos de hoje. Vou pôr a minha apresentação aqui. Não quero assim, isso. Então, o jornal científico de hoje, esses 3 assuntos. Veja, aqui já tem a foto, essa aqui é a foto da capa da live, já tem a foto da pirâmide vista de cima, é claro, com os 8 lados. A pirâmide, então, ela tem 8 lados. Gente, quando tinha o acabamento, não dava para perceber isso nem de cima, é claro. Quando tinha o acabamento, também não dava para sobrevoar a pirâmide. Mas não tinha não dava para perceber isso, nem do chão e nem de cima. Do chão é muito difícil perceber esses 8 lados. Veja que tem aqui essa divisão, né? Essa entrada, é uma concavidade, digamos assim, e nos 4 lados, transformando esses 4 lados em 8. Isso começou em 1800... Aqui. Esses são desgastes da pirâmide, porque uma das possibilidades seria um desgaste natural. Então, as pessoas, depois que descobriram isso, as pessoas falavam, não, mas peraí, essa entrada leve que tem ali e tal, é por causa das pedras, do acabamento que acabaram rolando ali, fez esse desgaste, é um desgaste natural? Não. Foi projetado daquele jeito, nós vamos ver por quê. A pirâmide foi projetada para ter 8 lados, com o acabamento final, para torná-la lisa, aí ela parecia que tinha 4 mesmo, mas depois de tirado esse acabamento, percebeu-se que ela tem 8. Então, vocês veem aqui o que é um desgaste natural do calcário por infiltração de água, aqui embaixo à direita. Isso aqui é a água que provoca, a umidade provoca isso. Gente, mesmo estando no deserto, há ali chuvas torrenciais. Então, a Grande Pirâmide, em 4.500 anos, aliás, as pirâmides da região toda, em 4.500 anos, elas passaram por muitas tempestades. Quando eu falo tempestades, são tempestades fortíssimas. Perdão. Então, ao longo do tempo, ao longo desses 4.500 anos, mais de 500 grandes tempestades aconteceram ali.
Então, tem isso e tem também terremotos. Terremotos, aconteceu um em 1982, um grande terremoto. Em 1303, depois de Cristo, em 1303, teve um fortíssimo terremoto na região. O epicentro dele foi na ilha de Creta, ali no Mediterrâneo, mas ele se espalhou, esse terremoto, teve grandes tsunamis que acompanharam o terremoto. Então, em 1303, houve um grande terremoto, 8 na escala Richter, o que é muito alto, muito alto. E esse terremoto abalou algumas pedras ali, algumas rochas, elas se deslocaram, mas a pirâmide continua em pé, apesar desse grande terremoto que teve, apesar de tudo que ela passou esse tempo todo. Tudo isso se deve à construção, né? O planejamento da construção, e esses 8 lados que ela tem, colaborou muito para isso, para ela manter essa estabilidade. Então, aqui, desgastes natural, deslocamentos de pedras. Na descrição eu vou colocar vários artigos, links, para vocês fazerem uma outra pesquisa, se quiserem, sobre o desgaste, inclusive, da Grande Pirâmide. Então, uma das coisas que tem colaborado para preocupar as pessoas ali que fazem essa manutenção é o assentamento de pessoas perto. Então, a urbanização da área tem sido muito prejudicial às pirâmides, por uma série de motivos. E a urbanização, ela chega ali muito, as cidades, as casas, elas chegam muito próximo ali da pirâmide, muito próximo. Então, tudo isso colabora para o desgaste ali do terreno e assim da pirâmide também. Então, vou colocar um artigo na descrição falando sobre tudo isso, né? Na sequência, aqui uma representação, um esquema da Grande Pirâmide, onde você tem a câmara do faraó e da rainha. Repare que a câmara do faraó não fica exatamente no centro da pirâmide. Fica um pouco deslocada aqui para a esquerda. A câmara da rainha parece que está bem no centro, mas não está. Se você pegar aqui uma vertical, que vai do topo até embaixo, né? Pegar a altura aqui da pirâmide, a câmara da rainha ela está 7 metros deslocada. Isso é porque existe ali, bem no centro da pirâmide, um fosso, por onde escorreria então a água da chuva. Existe um fosso que passa bem no centro da pirâmide. Por isso, a câmara do faraó e da rainha não poderia estar bem no centro, porque passa ali um fosso, justamente por conta da água. Tem artigos sobre isso também, é bastante interessante a construção toda da pirâmide. Ela foi construída em cima de um afloramento. O afloramento aparece aqui, veja, ele aparece aqui, esse morrinho, né? Esse chamado afloramento, aqui em cima foi construída a pirâmide. Então, teve que se dar conta disso também. Provavelmente foi construída ali, naquele ponto, justamente para esse afloramento ajudar na estabilidade, né? Para ter uma base mais firme. Então, a primeira vez que essa concavidade, essas entradas que tem a pirâmide nos 4 lados, tornando 8, a primeira vez que isso foi notado foi por Flinders Petrie, em 1883, nessa obra que vocês estão vendo na tela, né? As pirâmides e templos de Gizé. O autor é o Flinders Petrie. Muito bom esse livro. E, é claro, ele percebeu, mesmo do solo, né, não tinha como ele sobrevoar, talvez por balão, alguma coisa assim, mas ele percebeu do solo por medições. Então, essa entrada que tem nos lados da pirâmide, nas faces, é muito leve, é muito sutil, né? Nós vamos ver de quanto é exatamente, mas faz uma diferença muito grande para a estabilidade, justamente por conta da redistribuição das forças.
Então, se você comparar a pirâmide com 4 lados e uma pirâmide com 8, é claro que quanto mais lados você tiver numa base, mais estabilidade vai ter esse sólido, né? É muito mais estável quanto mais pontos de contato você tiver ali. Então, o Flinders Petrie foi o primeiro a observar isso através de medidas. E aqui você tem a primeira foto aérea, né? De 1926, Percy Groves, da Força Aérea Britânica, que fez essa foto. Então, veja, aqui, essa é a Grande Pirâmide. Aqui, Miquerinos, embaixo. Kefren. Kefren é aquela que tem o acabamento aqui ainda, tem a argamassa. Tem a massa corrida aqui, ó, na ponta. Essa é Kefren. E esta daqui é a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quéops, ou Khufu, que você percebe aqui pela foto aérea nitidamente a entrada em uma das faces. E as 4 faces têm essa concavidade, tornando, então, 8 faces. Por isso que eu disse na chamada, na notícia, os 8 lados da pirâmide. Então, essa foto foi tirada durante o equinócio de outono. Você tem muitos templos ao redor do mundo em que o equinócio, o solstício, eles são muito considerados. Então, os templos eram feitos para ter algum tipo de efeito no equinócio, no solstício. Você tem templos ali dos astecas, pirâmides astecas, em que os degraus, os zigurates, chama-se zigurates, os zigurates astecas, eles formam uma espécie de cobra na sombra dos degraus. Parece uma cobra subindo e descendo a escada. Isso só pode ser observado no equinócio, se não me engano. Então, a de Quéops, ela tem 230 por 146, né? 230 de lado de base, 146 de altura. Era para ter mais tinha mais quando foi construída, mas teve, né, teve o desgaste, a argamassa ali, o material que foi usado para finalizar a pirâmide, ele foi depredado mesmo. Então tá aí a primeira foto aérea pelo oficial, ele alta patente. Esse Percy Groves, ele era um estrategista de guerra, muito condecorado na Primeira Guerra Mundial, e ele fez essa foto, então, da Grande Pirâmide, onde você observa perfeitamente aqui a quebra do lado pela concavidade. Vamos ver exatamente o que é isso. Aqui uma fotografia infravermelha da face sul da Grande Pirâmide, tirada por Pochon, francês, Pochon, às 18 horas, também no equinócio de 1934. Aqui, essa parte mais escura, você observa, então, o recuo da pirâmide. Aqui nessa ilustração do próprio Pochon, do livro está na descrição, coloquei essa bibliografia, você observa o quanto houve de recuo ali. Então, veja, o recuo ele é muito pequeno, por isso não é facilmente observado do solo. Tem que ter uma certa luz, né? Então, sob condições especiais de iluminação, você até consegue ver do solo, mas é muito sutil, muito difícil. Com medidas, percebeu-se, como eu falei agora há pouco do Flinders, né? Ele conseguiu perceber isso. Veja que o recuo não chega a 1 metro. O recuo é de 0,92. Então, não chega a 1 metro de recuo para fazer essa divisão do lado. Mas é importantíssima essa divisão. E aí você tem que o ângulo ômega aqui é de 0,45 graus. Não chega a meio grau. Então, não chega a meio grau esse ângulo que forma. Você tem ali uma entrada, né? Algo assim. Você tem algo assim. Faz isso, o lado. Mas esse recuo aqui embaixo, ele é muito pequeno, não chega a 1 metro. E o ângulo na ponta, meio grau. E faz uma diferença muito grande. Então, aqui seria uma representação do alto.
né, da pirâmide com esses 8 lados. Veja que a distância, então, a distância B4, B4 asterisco, B6, B6 asterisco, e etc., representa menos de 1 metro, 92 centímetros. Aqui você tem, então, a base da pirâmide, né? Como ela foi construída. Porque, como eu disse, tem aquele afloramento no solo antes da construção, então tinha uma espécie de um morrinho ali, de um material mais resistente, inclusive, e por isso foi escolhido esse ponto também, além de uma série de outras coisas, né, para escolher exatamente o ponto de um templo. Eles usavam muitas características, mas uma delas foi justamente a estabilidade ali da região. E você tem que essa representação é como ficou em cima do afloramento de terra. Como foi construído ali em cima. Então, veja que fizeram esses triângulos nas laterais e o afloramento fica aqui embaixo. Então, essa parte aqui da base, ela está em cima do afloramento. Eu vejo que existem... Então, uma rocha é mais fraca, quando isso é importante, uma rocha é mais fraca contra a tensão de tração, embora bastante forte contra a compressão. Então, fazer isso numa rocha, ela é mais fraca nesse sentido do que fazer isso. Então, a compressão, colocar uma rocha em cima da outra, ela aguenta mais do que trações. O que é um problema na construção da pirâmide, porque ao construir sobre o afloramento, você tem que essa estrutura, ela protege bem a base das tensões nas direções A2, A6, A4, A8. A2, A6, vamos ver aqui na figura. A2, A6, cadê o A6? Está aqui. A6, A2. Então, imagina o quadrado A1, A3, A5, A7. Se você pegar pontos médios dos lados do quadrado, de A2 até A6, você tem, por essa estrutura formada, uma ótima proteção para essa aresta aqui, de A2 até A6. Já A8 até A4 também. O grande problema são as diagonais. Então, essa estrutura, ela não protege muito bem as diagonais que vão de A1 até A5 e de A7 até A3. Então, as diagonais, elas ficam mais fracas por conta disso. Apesar da escolha desse local com esse afloramento e ter sido feita toda essa estrutura na base. Ah, mas como é que eles sabem isso? Tem fotos em que aparece esse triângulo. Eu marquei o triângulo vermelho aqui, pintei o triângulo de vermelho para vocês compararem com esta foto aqui. Então, veja que este pedacinho que eu estou passando o cursor é justamente este pedaço pintado de vermelho. Então, a estrutura da base da pirâmide, ela tem essa formação, essa configuração, justamente para poder dar conta ali do afloramento que existe ali onde ela foi construída, tornando até mais forte a construção. O problema é com as diagonais. Então, esse tipo de estrutura não fortalece as diagonais, apenas as arestas aqui que ligam os pontos médios da base. E aqui a foto que eu falei, onde você vê claramente o triângulo que eu pintei de vermelho. Tá aí. Então, aqui nessa imagem você tem o afloramento, que está aqui, né? Então, um morrinho que tinha ali antes da construção da pirâmide. E com essa quebra do lado, com essa entrada que tem ali, você tem que, ao invés das camadas ficarem paralelas, elas ficam assim, inclinadas. Isso dá um monte de vantagens. Antônio, se você pegar a engenharia de povos antigos, eles tinham uma imaginação. É claro que aquilo não é como nós fazemos hoje, a gente calcula tudo antes de construir alguma coisa e vê as tensões que vai ter ali,
né? Calcula tudo, quanto material vai precisar. Naquela época, era muito na tentativa e erro. Tanto que vai aprendendo, vai anotando, vai vendo. Claro que cálculos já existiam. Você tem cálculos trigonométricos, mas cálculos mais básicos, né? Então, havia um batalhão de técnicos construindo a pirâmide. Sim, sim, sim. O Xavi, a pirâmide de Kefren é que tem o acabamento em cima. A de Quéops, não. A de Quéops, ela não tem mais a ponta. A de Quéops é a grande pirâmide. A de Kefren, ela é a segunda maior. Ela tem a pirâmide vermelha. Pirâmide vermelha é a terceira maior. Então, a de Kefren, ela tem o acabamento ali em cima. A de Quéops, não. O acabamento já é. A ponta não tem mais. E veja que então, as camadas não serem exatamente horizontais, mas inclinadas, vai ter um monte de vantagens ali. Tudo isso, gente, na base de cálculos um pouco mais básicos que eles faziam, muito mais para estabelecer distâncias, mas a parte da engenharia mesmo, eles foram aprendendo a construção de pirâmides ao longo dos séculos. Então, você tem, no caso do Egito, por exemplo, tem o chapéu branco ainda. E, no caso do Egito, por exemplo, você tem muitos casos de pirâmides em ruínas que não deram certo. Você tem a pirâmide inclinada, né, que ela começou assim, depois teve que dar uma quebrada forte aqui em cima, porque senão ela ia desmontar toda. Existem vários, hoje, né, para entender a estrutura da pirâmide, fazem muitos experimentos com modelos. Então, fizeram um experimento muito interessante com uma pirâmide de um material mais viscoso, mais mole. O que acontece é que em pouco tempo desaba sobre o próprio peso. É isso que aconteceria com a pirâmide também, com qualquer pirâmide, se não tiver a estrutura correta, estrutura interna correta. Então, os egípcios, eles aprenderam muito ao longo do tempo, fazendo outras pirâmides. Começou com as mastabas, eles começaram com as mastabas, que eram túmulos, tumbas mais simples, com alguns degraus, e depois isso foi aumentando, as construções foram ficando maiores, né? Foram ficando maiores. Aí tem muita coisa nessa situação, né? Tem que considerar muita coisa. Então, tem a parte mitológica, tem a parte simbólica, tem a parte estrutural, a parte da experiência que eles tiveram ao longo do tempo na construção desse tipo de estrutura. Então, tem que considerar tudo isso. Seguindo. Então, aqui, como ficariam as forças? Como carregaram os 2,5 milhões de blocos pesando 2 toneladas cada? Sim, por vários métodos. Vários métodos. Então, içavam. Eu tenho um artigo, eu não ia colocar na descrição, mas vou colocar esse artigo com... Eu peguei para mim, mas é um artigo que está disponível na internet e que o autor, ele mostra todos os métodos de construção. Desde o uso do prumo, os içamentos, o carregamento das rochas, como eles deslizavam pela areia. Então, eu vou deixar na descrição, eu vou pôr lá, construção, né, técnicas de construção da pirâmide. Aí dá uma olhada lá. Tautológico, depois dá uma olhada na descrição do vídeo, esse artigo ele está disponível na internet. Vou colocar o link para ver exatamente como foi construído. Mas, ao longo do tempo, esqueci o nome dele agora, Lehner, L-E-H-N-E-R, acho que é isso. Um grande arqueólogo que estuda o Egito, estuda a construção das pirâmides, ele experimentou as técnicas. Então, pegou o material, ele fez os blocos, arrastou os blocos, quer dizer, é perfeitamente possível. Tanto que o cobre usado nas ferramentas é um cobre mais duro, porque ele tem arsênico.
Sim, é possível, é possível. Usando milhares de pessoas é possível. Usando milhares de pessoas é possível. Não, não dá um bloco a cada 2 minutos. Não fiz a conta para saber quanto dá, mas é perfeitamente possível construir. Demorou cerca de 20 anos. 20 anos. Então, veja nessa figura aqui como ficou a base. O mais importante para ser entendido é que com o recuo, veja, por exemplo, o ponto B asterisco 8, que é este aqui embaixo, a força A1 mais B1 dirigida para o centro. Então, se eu não tivesse esse recuo, eu não teria essa força A1, B1 dirigida para o centro. Ou seja, esta quebra, que é feita no lado da pirâmide, esse recuo, faz surgir essa força A1 mais B1 voltada para o centro. O A1 vem justamente do prolongamento dessa força aqui do vértice. Então, o A1 está aqui, você prolonga nesse ponto. Vocês sabem que pode prolongar um vetor força até o ponto que você quiser. Então, o A1 está aqui, o B1 está aqui. Então, essas duas forças estão aqui. A soma dessas forças, que você faz pela regra do paralelogramo, é A1 mais B1, voltada para o centro C. Ou seja, quanto mais fraturas não, seria o termo correto, mas quanto mais recuos ali, melhor. Como eles queriam dar a forma de uma pirâmide, não com base hexagonal, né? Se fosse uma base hexagonal, teria até mais estabilidade. Mas eles queriam fazer uma pirâmide de 4 lados. Que a pirâmide pode ser de quantos lados você quiser na base, né? Mas as pirâmides egípcias são de 4 lados. Mas com esse recuo, surgem estas forças nesses pontos que vai dar muito mais estabilidade para a estrutura. Certo? E aqui, as vantagens desse tipo de construção. Então, as chuvas, com a inclinação ao maior escoamento pelo fosso central, o fosso central que eu me referi no começo da live, então há um fosso central aqui que recebe a água da chuva. Aqui à esquerda, você está vendo o que aconteceria se ela não tivesse o recuo. Se as camadas fossem paralelas, simplesmente horizontais, então você teria mais problemas com as águas da chuva, né? Agora, com o recuo e as camadas não são mais horizontais, mas levemente inclinadas, você consegue escoar a água da chuva com muito mais facilidade. Além disso, veja que a água da chuva que penetra entre as rochas de uma construção horizontal, ela tende a espaçar esses blocos e, com o tempo, ruir toda a estrutura. No caso de planos inclinados, que é o que acontece justamente com a pirâmide, conforme a água desgasta as rochas se aproximam ainda mais. Então, ela fica ainda mais estável com o desgaste. O que é interessantíssimo pensarem nesse tipo de coisa àquela época, né? Então, vamos fazer de tal forma que, porque fizeram para durar para sempre. Realmente fizeram com a intenção de durar para sempre esse negócio. Ou seja, com a erosão, você tem que ela fica ainda mais firme do que era antes. Porque se havia algum tipo de falha ali entre as rochas, com a erosão ela fica ainda mais justa. Então, havia uma separação assim, por exemplo. Houve a erosão, comprime ainda mais. O que é interessantíssimo para a estabilidade da estrutura. Aqui, contra terremotos. Como eu falei, naquela região, aliás, com o epicentro em Creta, teve um terremoto muito forte em 1303. Agora esqueci a data exata. 8 de agosto. 8 de agosto de 1303, houve um terremoto fortíssimo ali na região. Então, houve milhares de vítimas, tsunamis absurdos pelo Mediterrâneo, então coisas desse tipo. E atingiu, é claro, a região do Cairo, ali onde ficam as pirâmides.
e a pirâmide ela foi abalada, mas não seriamente abalada. Houve um ou outro deslocamento de blocos, mas ela continuou firme, com um terremoto de magnitude 8. Então, veja o que aconteceria. Aqui à esquerda você tem o caso de um terremoto para uma estrutura de lados paralelos. Então, veja que os blocos se afastam e ficam afastados. No caso de uma estrutura com camadas inclinadas, os blocos eles se afastam, mas depois eles retornam para o lugar. Por conta da gravidade. Exatamente por conta da gravidade. Então, o bloco faz assim, quando há o terremoto, e depois ele volta. Não, tautológico, ela é visível de cima, ela é bem visível de cima. Está aqui a foto aérea de 1926, está aqui o... Veja, aqui você tem a inclinação. Então, em fotos aéreas, ela é bem visível essa estrutura. Aqui, ó. Aqui dá para ver muito bem. Né? Do solo não dá para perceber, porque é um recuo de 1 metro só. Mas esse recuo de 1 metro faz uma diferença imensa. Então, é meio grau que faz. Em vez de ser assim, é meio grau para cá. Só meio grau. Então, já há uma redistribuição de forças ali que torna a estrutura muito mais estável. Aqui nessa outra foto dá para ver em um lado, pelo menos, que você tem. Então, achavam que essa marca que tem ali no meio da face, ela fosse simplesmente um desgaste natural. Não é, foi projetada assim mesmo, com a intenção de estabilizar mais a estrutura. Então, para terremotos também, esse tipo de estrutura é muito importante. Não é toda hora que você vai ter terremoto naquela região, mas acontece. Acontece terremotos de grande magnitude, inclusive como foi esse que eu falei de 1303. Então, com terremotos, a estrutura ela não se abala. Né? Não é como se fosse, aqui à esquerda vocês estão vendo as camadas horizontais paralelas, e aqui à direita as camadas inclinadas. No inclinado você tem, é claro que com um terremoto muito forte, essa parte amarela aqui vai ruir, né? Vai rachar e ruir. Mas essa parte amarela é o acabamento. Né? Isso eles refariam, etc. Vão fazer de novo o acabamento. Mas a estrutura mesma da pirâmide ela não é afetada com o terremoto, por conta justamente dessa inclinação que ela tem. Certo? E entramos na hipótese do anti-universo. Então, a hipótese do anti-universo é justamente imaginar que na época da grande expansão que o universo teve, chamar de explosão não está correto. Começou com uma explosão. Não. Uma grande e rápida expansão. Esse seria o termo mais correto. Então, nós seguimos hoje, o consenso científico é do modelo padrão Lambda-CDM, que quer dizer, CDM é a sigla em inglês para matéria escura fria. Gente, esse fria, quando se fala em matéria escura fria, não é temperatura, é velocidade de formação de galáxias. Então, é relativo à velocidade. Quando se fala fria, é determinada velocidade, quente é mais rápido. Então, não é relativo à temperatura. O lambda é a constante cosmológica, desde Einstein. Então, você tem que... Hoje se usa esse modelo. Hoje é considerado esse modelo lambda-CDM. Só que ele traz impasses, problemas, é claro, como tudo na ciência sempre traz. E aí é discutido, pesquisado, né? Acontece que você pesquisar matéria escura, energia escura, é um problema gravíssimo, porque você não consegue detectar essas coisas com facilidade. Não há meios de detecção. Então, a coisa é bem indireta. Houve ali, estava lendo sobre, como é que chama aquele aglomerado de galáxias? Agora esqueci. Mas, digamos, um aglomerado de galáxias tem certas propriedades, teria que ter certas propriedades e não tem. Não tem. Então, o que está acontecendo ali? Então, a hipótese é de que haja esta matéria escura
que vai, de alguma forma, interferir ali no que está acontecendo com um grande agrupamento de galáxias, por exemplo. O problema é a detecção. Nós não temos métodos ainda que para detectar matéria escura. As ondas gravitacionais só foram detectadas muito recentemente. Só foram detectadas. Tem um vídeo aqui no canal dos detectores de ondas gravitacionais, o LIGO e o Virgo. Então, só em 2014 que eles fizeram a primeira detecção. O LIGO e o Virgo, eles são interferômetros, a laser. A precisão daquilo, a sensibilidade, aliás, é muito grande. Então, tem que ter toda uma correção, uma filtragem para ruídos. Ruídos quer dizer, por exemplo, teve um abalo sísmico, vai interferir na medida. O abalo sísmico que eu estou falando não é ter um terremoto, né, de 5 na escala Richter. Abalo sísmico é um tremorzinho de terra, já vai interferir. Então, esses detectores de ondas gravitacionais, que são justamente variações do espaço-tempo que chegam até nós, através de buracos negros que se chocam, ou uma estrela de nêutrons que é engolida por um buraco negro, isso vai provocar ondas gravitacionais que chegam até a gente e que vão agir em detectores. Acontece que na parte técnica da detecção tem que se filtrar todos os ruídos possíveis para poder falar, não, isso aqui realmente é uma onda gravitacional. Isso tem precisão de menos de um próton. Menos de um próton. Então, hoje é altamente preciso esse tipo de medida. Só conseguiu isso mais recentemente. Então, hoje tem-se muitas detecções já, mas começou em 2014. Agora, matéria escura não tem como. Geralmente é uma hipótese feita de que a matéria escura estaria interferindo em determinada propriedade de um agrupamento de galáxias, esse tipo de coisa. Então, existem outras hipóteses, e uma delas é justamente a do anti-universo. Então, o anti-universo seria, aqui você tem a esquerda e a direita, o nosso universo e o anti-universo. Então, o tempo iria no sentido oposto ao nosso, por exemplo. Então, tem que se saber o que é uma simetria CPT. Simetria CPT, o C é conjugação de carga, então a simetria em relação à carga envolve a substituição de cada partícula do sistema pela sua contraparte de antimatéria. Então, conjugação de carga, matéria e antimatéria. Você tem o elétron, você tem o pósitron, né? Esse tipo de coisa. Então, é chamada de conjugação de carga porque cada partícula carregada tem uma carga oposta para a sua antipartícula correspondente. O problema do nosso universo é justamente de simetria. Nós temos muito mais matéria do que antimatéria. Então, há um desequilíbrio aí, né? Como isso pode ser arrumado? Né? Como pode se consertar essa simetria? Com o anti-universo. Essa é a proposta do autor dessa ideia. A paridade, o que é uma simetria de paridade? Então, envolve a substituição de cada partícula, interação e decaimento por sua contraparte de imagem espelhada. Então, é o que se chama quiralidade, né? A imagem espelhada daquela situação. Então, seria um universo espelhado ao nosso. Então, por exemplo, o que nós temos aqui? Mais matéria, menos antimatéria. O que vai ter no anti-universo? Vai ter mais antimatéria e menos matéria. Vai ser a parte oposta a nossa, né? Isso que daria simetria. Simetria de reversão de tempo. Essa simetria exige que as leis da física, que afetam as interações das partículas, se comportem exatamente da mesma maneira, quer você avance ou volte no tempo. Então, esse anti-universo, essa ideia, também dá conta disso. Ou seja, você tem um universo que o tempo vai nesse sentido e um outro universo que o tempo vai nesse sentido. E os dois vão dar a simetria. Os dois juntos, você tem a simetria de tempo.
Então, é uma ideia muito interessante, só que para comprovar isso, eu acho que vai ser mais fácil comprovar a matéria escura, né? Comprovar é um termo que não se usa em ciência, né? Você não tem provas, né? Você tem evidências. Então, evidenciar alguma coisa. Depois essas evidências, elas se acumulam num determinado sentido e você tem ali um forte candidato a ser uma teoria, por exemplo. Certo? Uma hipótese. Então, isso é simetria. Simetria CPT. Então, essa seria um modelo simétrico CPT, uma alternativa à inflação. Inflação, que eu digo aqui, é essa expansão rápida, né, do universo, o que se chama Big Bang. Big Bang não é um termo que represente muito bem a situação. Ele lembra muito mais uma explosão mesmo do que uma inflação, do que uma expansão rápida, que pressupõe que o universo passou por uma breve época de crescimento exponencial logo após o Big Bang. Essa rápida expansão pode explicar certas observações cosmológicas, mas requer a existência de campos quânticos adicionais ainda hipotéticos, né? Boyle e seus colegas demonstraram que sua proposta pode explicar a evolução cósmica inicial sem inventar uma nova física para explicar esses campos desconhecidos. Então, como eu disse, nesse modelo do anti-universo, o tempo e o espaço fluem continuamente desde o Big Bang. No anti-universo, tudo acontece no sentido oposto, né? No anti-universo, emerge na direção negativa do tempo e se comporta como um reflexo espelhado do nosso universo. Gente, o problema é criar métodos para poder, de alguma forma, conseguir evidenciar esse tipo de coisa. Então, como eu falei das ondas gravitacionais, a aparelhagem para medir esse tipo de coisa é complicadíssima, né? Então, quando você lida com fenômenos ou muito pequenos, infimamente pequenos, ou absurdamente grandes, a nossa tecnologia não alcança. Não tem como ainda a gente fazer esse tipo de medição. Então, todos os métodos são indiretos ainda. Então, são ideias que vão surgindo. É claro que há toda a parte matemática. Então, eles fazem alterações ali nos modelos matemáticos, nas previsões, ver se aquilo encaixa no modelo matemático e aquilo se torna uma ideia. Matematicamente é possível. Então vamos ver tal como seria fisicamente, de tal maneira. E aquilo se torna uma ideia de um outro modelo de universo. Então, eu pus o artigo aqui. Esse é um dos artigos, né? O Boyle que eu falei agora há pouco é esse aqui, Latham Boyle, é um dos autores desse artigo. Esse artigo é mais antigo, 2018. Tem um mais recente, de um autor indiano. Esse de 2018, que ele fala do anti-universo. Então, eu traduzi esse começo aqui. Então, tudo isso está na descrição, gente, os artigos e tudo. Então, o que ele diz ali? Bom, de um certo ponto de vista, o nosso universo parece desequilibrado. Já falei isso, então. Tem mais matéria do que antimatéria. E ele propõe o seguinte: para que o estado do universo não viole espontaneamente o CPT, CPT eu já expliquei o que é, justamente aquela simetria de carga, simetria de tempo. Então, em vez disso, o universo após o Big Bang é uma imagem do universo antes dele, tanto do ponto de vista da física clássica quanto da quântica. As épocas pré e pós-explosão, explosão não é um termo adequado, já falei, porque a antimatéria, ela existe. Você tem o pósitron, né? Contrário ao elétron. Então, a antimatéria, ela é detectada, ela é conhecida. E acontece o seguinte: para haver simetria e equilíbrio, a quantidade de matéria teria que ser igual a de antimatéria. E não é, né? Então, o que o autor propõe é justamente esse anti-universo, em que você teria a parte oposta do nosso, uma imagem espelhada, onde teria mais antimatéria do que matéria. Aqui.
As épocas pré e pós-explosão, então esse termo não é muito correto, já expliquei, compreendem um para-universo anti-universo emergindo do nada diretamente para uma era dominada pela radiação quente. Por questões de simetria, tem que ser igual. Por questões de simetria. Então, existe esse teorema CPT. Depois dá uma procurada, o que é teorema CPT. É muito bem explicado esse teorema, porque tem que haver essas simetrias na física. Depois dá uma procurada em teorema CPT. Então, a proposta desse autor e desse outro aqui também, que é justamente o Naman Kumar, que é o indiano, ele faz algumas alterações nesse artigo de 2018. É praticamente a mesma ideia, anti-universo, só que ele usa alguns pressupostos ali algumas teorias da quântica e da relatividade. Esse artigo. Então, você tem o artigo de 2018 e esse mais recente, também vou colocar na descrição, do Naman Kumar, que tem basicamente a mesma ideia, o anti-universo. Então, em seu trabalho, Naman Kumar, pesquisador do Instituto Indiano de Tecnologia, baseia-se em conceitos de teoria quântica e relatividade geral para demonstrar como o universo aceleraria naturalmente na presença de um anti-universo. Então, veja, gente, a aceleração do universo é complicada também. Então, por que o universo está acelerando? Pelas forças gravitacionais e tudo, ele não teria que estar desacelerando, né? Houve um início ali e uma expansão. Acontece que você tem a gravidade que vai puxando tudo. Por que não, em determinado momento, não teria que voltar tudo para o começo e começar de novo, né? O mito indiano é esse, justamente. É o que Nietzsche chama de o eterno retorno, né? Então, esse processo contínuo de nascimento e morte, né? É muito interessante, né? Mitologicamente muito interessante, mas cosmologicamente como isso funciona. Então, justamente, há um problema aí. Em determinado momento, descobriu-se, isso em 1989, agora não me lembro a data exatamente, mas a aceleração do universo. Então, descobriu-se que o universo estava, na verdade, acelerando e não diminuindo, não vai retrair, ele vai simplesmente expandir até que um dia vão olhar para o céu e não vão ver mais nada. Vai ter uma estrela, não vai ter nada. Então, ele está expandindo rápido, está acelerando, né? O que não era esperado. E por que isso acontece? Então, tem a ver também com a matéria escura. Tem a ver com a matéria escura. Então, outro impasse ali, onde há a matéria escura que não se consegue detectar. Deixa eu ver o Chavissa. Recentemente li sobre pósitron e elétron sendo acelerados e depois colidindo. Além da aniquilação que resulta em raios gama, surgiu também subpartículas como quarks. Então, Chavissa, eu não vi isso. De surgimento de quarks, não. Eu sabia que eles se aniquilam. Imagino que tenha sido uma surpresa. Então, agora é possível medir tudo isso, observar, detectar, né? Melhor que observar, porque observar parece que nós estamos vendo os quarks se formando ali. Mas são detecções do que acontece ali. Mas sabia que eles se aniquilavam, que teria raios gama, mas não que surgiriam quarks. Imagino que a surpresa foi muito grande. Certo? Então, há essa possibilidade. Gente, tem muitas possibilidades de universo. Então, cada hora pensam em uma diferente, basta que seja adequada matematicamente, surge como uma possibilidade, né? Então, o multiverso seriam outros universos, né? Tem o multiverso também, tem a gravidade quântica, tem um monte de coisas, de novas ideias, novas teorias, hipóteses que estão surgindo, né? E tem que ver a teoria das supercordas, é mais antiga.
E o problema todo disso é que, primeiro, tem que se adequar às leis físicas. Segundo, tem que se adequar à matemática da coisa. E a parte mais difícil, tem que ser detectado de alguma forma. Então, você bola uma ideia lá que explica determinada coisa, explica outra, vai até prever, né? Então, se eu usar esses cálculos, eu prevejo novos fenômenos, mas a detecção é complicadíssima. Então, esse Dean Winchester, Sobrenatural. Boa série. Bacana essa série. Supernatural. Então, veja, com a ideia do anti-universo, você não precisa mais de matéria escura. Então, o anti-universo, ele se propõe a explicar os impasses que nós temos sem a necessidade da matéria escura. Então, aqui seria a representação do anti-universo, a direita o nosso, a esquerda o anti-universo, e ele não precisaria da matéria escura. Essa seria a vantagem dessa ideia, que precisa ser de alguma forma testada. Então, a cosmologia ela tem esses problemas de achar métodos de detecção das coisas, que são, muitas vezes, fenômenos muito sutis, como as ondas gravitacionais. Então, dois buracos negros se chocam a 300 bilhões de anos-luz daqui e a gente consegue detectar. Né? De alguma maneira, isso vai interferir em dois feixes de laser. É claro que para chegar nesse ponto foi dificílimo, qualquer coisa interferia nos dois feixes de laser. Até que conseguiram fazer uma filtragem de todos os ruídos, de todas as interferências, e o que sobra é a onda gravitacional, que chegou até nós. E, finalmente, o tubarão da Groenlândia. Esse tubarão é muito simpático, inclusive, é esse que está aqui na figura. Ele tem mais de 500 anos de idade. Então, nós já vamos ver as características desse tubarão. Parece que ele não tem dentes, né? Parece que... Bom, ele não ataca. Teve um caso documentado só de um ataque a ser humano. Então, talvez ele não ataque porque ele fica em regiões muito profundas também. Então, ele fica ali na região da Groenlândia, do Ártico. Que maldade! Então, tem mais de 500 anos. Veja que parece que ele não tem dentes, mas eu fiz questão de colocar na sequência aqui a dentição dele. Então, você tem a arcada aqui, a superior à esquerda, a inferior à direita. Então, os dentes superiores, eles prendem e os dentes inferiores rasgam. Né? É assim que funciona. Ele não tem casos de ataque, fora esse, o único caso que foi registrado de ataque humano, que encontraram uma perna dentro do estômago dele. Só assim que souberam também, né? Então, eles são pescados de vez em quando. Na Islândia é um prato, é uma iguaria, o prato de tubarão da Groenlândia, na Islândia. E eles sabem tratar a carne para tirar a toxina, porque a carne desse tubarão é altamente tóxica para o ser humano. Para o ser humano, não. Se você der uma carne dessa para um cão de trenó, você mata o cachorro também. Já vamos ver o que tem na carne desse tubarão. Então, ele é o Somniusus microcephalus, que quer dizer sonolento de cabeça pequena. Ele habita os oceanos Atlântico Norte e Ártico, destacando-se pela sua excepcional longevidade, embora sejam pouco estudados devido à profundidade e localização de seu habitat natural. Então, para começar, fica no Ártico ali, ele se localiza ali pelo Ártico, em grande profundidade. Vivem entre 250 a 500 anos, medem entre 2,4 a 7 metros. Então, é um grande tubarão, comparado até ao tamanho do tubarão branco. Então, 7 metros é um grande tubarão. Os machos são menores do que as fêmeas.
pesam entre 400 e 1,4 toneladas, 1.400 quilos. Veja, eles alcançam a maturidade sexual com 150 anos. Alcançam a maturidade sexual com 150 anos. E o período de gestação dura de 8 a 18 anos. Então, engravidou, vai ter o filhote depois de 18 anos. O tempo passa completamente diferente. Então, por que ele vive tanto? Essa teoria me parece muito acertada, né? É que o tubarão da Groenlândia tem um metabolismo muito lento. Como eu estava falando no começo da live, vamos comparar com as tartarugas. Tartaruga também tem um metabolismo muito lento. Então, as tartarugas vivem... Tem tartaruga que vive mais de 200 anos. Esse tubarão não, vive mais de 500 anos. Então, é claro, contribui para isso o clima em que ele vive, né? A temperatura é muito baixa. E isso colabora para ter um metabolismo lento. Então, por conta desse metabolismo, seria a explicação para essa vida tão longa que ele tem. E as primeiras imagens, tanto é difícil conseguir estudos desse tubarão, que as primeiras imagens foram tiradas em 1995, as primeiras imagens subaquáticas. Mas nessas primeiras imagens usaram algum tipo de constrição ali, quer dizer, o tubarão estava preso em algum lugar, ou então usaram iscas para chamar o tubarão, e só em 2003 conseguiram a primeira imagem desse tubarão nadando livremente ali no habitat dele, sem usar nenhum tipo de chamariz, nada, sem nenhuma restrição a ele. Então, nadando livremente, só em 2003 conseguiram essas imagens. Então, é muito difícil estudar esse tubarão. Vamos ver a toxina que ele tem. Então, a carne dele é altamente tóxica. Essa daqui é a toxina, uma N-óxido de trimetilamina. Está aí a fórmula da trimetilamina, é essa daí. Nós temos no nosso organismo em pouquíssima quantidade. E já faz um mal absurdo para os rins, para o coração. Agora, você comer a carne de um tubarão desse, nossa, pode levar à morte, inclusive. Os sintomas são de uma embriaguez grave, muito forte. Esses são os sintomas da intoxicação pela trimetilamina. Então, o que se estudou até agora é que justamente a trimetilamina ajudaria o tubarão a viver em baixíssimas temperaturas como ele vive. E é isso. Então, esses 3 assuntos hoje, eu quero...